As sanções e tarifas do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, reduziram significativamente as importações de energia russa por vários países, principalmente a Turquia, além de, até agora, parcialmente Índia e China. Trump exige ativamente que os países da OTAN e os estados europeus parem completamente de comprar da Rússia e ameaçou impor altas tarifas aos países que não abrirem mão dos recursos energéticos russos. Ou até mesmo desses recursos energéticos que depois vão para países como, por exemplo, Índia, Turquia e outros, né, são processados e depois seguem adiante. Agora são produtos petrolíferos, não mais petróleo bruto? No final de 2025, a Turquia começou a reduzir significativamente as compras de petróleo russo devido às novas sanções ocidentais contra o setor petrolífero russo e ao receio de perder a possibilidade de reexportar combustível para a Europa. Eles compram da Rússia, processam, ou seja, transformam isso em algum produto petrolífero e revendem. A União Europeia e os Estados Unidos disseram que não vão comprar e até vão impor sanções. Por isso, a Europa decidiu comprar em outros lugares. As maiores refinarias de petróleo do país aumentaram nos últimos meses as compras de petróleo não da Rússia, mas especialmente do Iraque e do Cazaquistão, para evitar os riscos dessas chamadas sanções secundárias, né, sobre as quais eu falei. Após a introdução das últimas e especialmente rígidas sanções dos Estados Unidos da América em outubro de 2025, a exportação de petróleo russo começou, de modo geral, a diminuir de forma bastante perceptível. As empresas russas Rosneft, Lukoil, antes disso Gazproneft e Surgutneftgaz, foram atingidas pelas sanções. Isso representa aproximadamente 70% das exportações marítimas russas. O fato de a Turquia comprar petróleo trazia para a Rússia cerca de 10 bilhões de dólares por ano. A Índia diminuiu as compras de matérias-primas russas, mas, digamos, algumas empresas indianas de processamento levam isso muito a sério, outras nem tanto. Mas, por exemplo, a Indian Oil Corp, que provavelmente é uma das maiores empresas, comprou da Rússia em dezembro apenas 5% do volume habitual de compras. Não 50%, mas 5%. As compras de 2026 devem ser ao menos um terço menores que no início de 2025. Especialistas dizem que até o final de 2026 a Índia vai parar de comprar petróleo da Rússia completamente, ou se comprar, não será de forma constante. Considerando que a Índia trazia para a Rússia 50 bilhões de dólares por ano, isso é um golpe duro para a receita de exportação russa. Logo após a imposição de sanções ao petróleo russo, a China reduziu as compras em 50% em comparação com o mesmo período de 2024. Se a China agora chegar a um acordo com os Estados Unidos sobre as condições das transações comerciais, a Rússia pode perder também esse comprador. Já perdeu 50% e pode chegar a 90% ou até 100%. Em 2024, a China comprou 51 bilhões de dólares americanos em petróleo russo. Perder metade significa perda de bilhões. Perder 90% significa perder 45 bilhões de dólares por ano. Em 2024, a União Europeia comprou petróleo e gás da Rússia no valor de 24 bilhões de dólares. Em 2025, as compras caíram para 5 bilhões de dólares e em um ano, no máximo 2, vão chegar a zero. No Reino Unido, fora da União Europeia, foram 5 bilhões em 2024 e planejam parar as compras em 2026. No total, essa é uma perda acumulada, segundo estimativas consideradas conservadoras, de 10 bilhões da Turquia mais 25 bilhões da Índia. Se parar de comprar metade, são 25 bilhões da China, 30 bilhões da Europa, mais Inglaterra, mais União Europeia, mais 2 bilhões do Japão e da Coreia do Sul. Ao todo, as perdas da Rússia somarão 92 bilhões de dólares por ano, ou possivelmente mais, em relação a 2024 e aos 3 primeiros trimestres de 2025. Antes de Trump anunciar suas sanções, a receita total da Rússia, com a venda de petróleo bruto e derivados em 2024, era de 180 bilhões de dólares.
A perda de compradores no valor de 92 bilhões, ou metade da receita, vai reduzir significativamente o lucro com a queda das receitas de petróleo e gás em 90 bilhões. Não está longe disso. O déficit orçamentário da Rússia vai aumentar para 5 ou 7% do produto interno bruto, o que levará a um aumento acentuado de impostos e taxas, assim como a uma redução urgente dos gastos. Para quê? Para a guerra, senhores. Para compensar a perda de receita, as autoridades russas, quero dizer, estão planejando aumentar o imposto sobre valor agregado. Bem, agora é 20, quanto vai ser depois? Nós não sabemos. Eles dizem que vai ser 22, talvez 25. Eles certamente vão ampliar a base tributária. O que isso significa? Que eles vão começar a cobrar impostos da população que hoje não paga esses impostos ou paga pouco e vai passar a pagar mais? Além disso, as taxas de transporte e outras tarifas serão aumentadas. Até mesmo. Segundo as previsões mais otimistas, essas medidas não são suficientes para equilibrar o orçamento. Em outras palavras, muitos programas sociais, subsídios e projetos de infraestrutura serão encerrados ou, no mínimo, reduzidos. A perda de grandes receitas do petróleo causará uma escassez aguda de moeda estrangeira no país e aumentará a pressão sobre o rublo. Sem o fluxo de petrodólares, os russos preveem a cotação do rublo em 2026 entre 95 e 120 rublos por dólar. Bem, desculpe, mas para mim parece que 125 a 175. Então, bem, desculpe por assim dizer, posso estar errado. O enfraquecimento do rublo aumentará os preços, diminuindo o poder de compra e piorando a situação econômica. E o principal, o nível de vida da população, é possível reduzir o nível de vida da população. Antes bastava linguiça, vodka e um pedaço de pão para bom dar uma cheirada e também conservar um pepino, sim. Mas e se tiver pouca linguiça e vodka? É aí que vai começar, aliás. Bom, tudo bem. Crise estrutural, golpe sistêmico nas finanças russas e na estabilidade do rublo, com impostos e consequências sociais inevitáveis. Com impostos e consequências sociais inevitáveis. Espero que não seja necessário decifrar o que isso significa. Então, é isso. Com um déficit financeiro agudo, um déficit orçamentário agudo e a redução das receitas do petróleo, as autoridades são forçadas a apertar ainda mais o controle. Eles sabem fazer isso, não é? Ou seja, aumentar o controle, introduzir impostos adicionais, endurecer a política. Endurecer a política significa endurecimento. O que é endurecimento, nós sabemos. Afinal de contas, digamos assim, de Putin a Stalin. Ainda há mais alguns passos que precisam ser dados? Ou eles vão cortar impostos para projetos sociais e de propaganda, o que pode causar uma crise de lealdade entre a burocracia do grupo regional de influência. Então, dependendo do orçamento, da dívida interna, de novos impostos, vão começar a acontecer vários eventos sociais, legendas. Abalo. Eu não quero dizer porque não quero falar do que não sei. Porque como o povo russo vai reagir a tudo isso, ninguém sabe. Pode ser que fique, digamos, bom, lá a vodka é barata, tem isso, tudo bem, deixa pra lá. E como em Resigilo, vamos viver assim, lá para duas cidades, Moscou e São Petersburgo. Talvez, por assim dizer, seja assim. Ainda ficar e aguentar, sim. Todos os outros vão começar, por assim dizer, a ser pressionados, apertados lá e coisas do tipo. É isso. Se haverá protestos, eu não sei. O maior protesto que eu li sobre em Moscou foi por algum motivo terrível. Chegaram a sair 60 mil pessoas e escreveram "Uau!". Então, os que participaram diziam 100 mil, enquanto a polícia dizia 20 mil. Bem, de modo geral, digamos assim. Correspondentes estrangeiros, depois de contar lá, não sei como eles fazem isso, disseram que eram 60 mil, o maior de todos. Moscou tem cerca de 10 milhões de habitantes. O maior foi em Porto Rico, com 3,5 milhões de pessoas.
Quando eles tiveram problemas com o governador deles, 1,5 milhão de pessoas saiu para as manifestações. Aqui foram só 60 mil. Ninguém se importa, assim. Ainda mais porque, digamos assim, o comitê, como é que chama? Serviço Federal de Segurança tem várias habilidades, digamos assim, lá. Eles estão acostumados a lidar com intelectuais. Se a classe trabalhadora, sem o que comer, começar a agir, veremos o que acontece. Ou seja, a redução da renda do petróleo vai diminuir na capacidade de unir, consolidar, financiar a política externa, a expansão internacional, projetos internacionais, apoiar aliados, o que também é muito importante. Ou seja, a influência política da Rússia no cenário internacional vai diminuir e a desestabilização também vai afetar a máquina militar. É isso que os ucranianos rezam, claro. A perda de 90 bilhões em receitas do petróleo ameaça reduzir os recursos para manter o poder e apoiar as elites. Isso é o mais importante. Simples instabilidades econômicas, por assim dizer, provavelmente não levarão a protestos. Mas o enfraquecimento da influência internacional e das posições geopolíticas depende em grande parte da situação financeira da Rússia, e elas vão diminuir. Ou seja, os amigos e parceiros fiéis vão começar a procurar para onde ir, longe da Rússia. Isso vai levar à necessidade de mudar a política? Provavelmente uma revisão dos pontos-chave do modelo de governo. Muitas vezes previram o fim do regime de Putin, mas como vemos, isso ainda não aconteceu. O que está claro é que a Rússia terá que revisar sua política interna e externa, e eu realmente espero que essa revisão seja no sentido de diminuir a agressividade do regime. Como exatamente isso deve impactar a guerra na Ucrânia e o apoio a terroristas de todos os tipos? Sim, então talvez a Rússia decida travar uma guerra de posições e gastar menos com ela, já que isso não exige grandes despesas, ou então ela começará negociações sobre como encerrar essa guerra. De qualquer forma, isso é muito melhor para o mundo. Para o mundo, quero dizer, para o planeta, para todo o mundo, para nós dois. É melhor que a Rússia não exista. Continuação. Dinheiro suficiente para conduzir sua política agressiva e sangrenta. Até o próximo encontro. Editor Semiquim.